Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o Bispo Augusto. Estamos agora preparados para a nossa poderosa oração do Salmo 91 e as divinas revelações e profundas revelações do Espírito Santo. E uma revelação muito forte que o Senhor me deu, que inclusive aqui sobre a minha Bíblia, a página já está até bem gasta, velhinha, porque eu tenho obedecido esse chamado de Deus nessa revelação que Ele me deu dentro do Salmo 91. A revelação que o Senhor, Ele me deu dentro deste Salmo é de libertação para centenas e milhares de pessoas. Deus falou para mim que através deste Salmo, através de uma campanha que Ele nos revelou dentro deste Salmo, o Senhor Ele vai libertar. Antes de começar aqui a falar para você dessa revelação que Deus me deu dentro do Salmo 91, eu quero pedir para você deixar o teu like nesse vídeo, porque o like ajuda a distribuição da nossa live. Quando você deixa o teu like, o YouTube ele começa a distribuir mais rapidamente para milhares de pessoas a nossa live. Eu quero pedir para você também se inscrever no canal, porque isso ajuda no crescimento. Então se inscreve, aperta no sininho com a palavra todas e você vai receber sempre também os nossos conteúdos. Além de estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, levar a revelação do Espírito Santo, pois é dessa forma que o Espírito Santo tem nos usado. Pela sua infinita misericórdia, Deus, Ele tem nos usado dessa forma, com esse dom da revelação. E você está no canal das Divinas Revelações, Bispo Augusto Esperança. Então, eu quero que você ajude no crescimento desse canal, porque eu quero ser voz de Deus para a tua vida. E aqui dentro do Salmo 91, nós vemos algumas entidades demoníacas que o Senhor prometeu repreender, tá? E uma delas, a gente começa aqui no versículo 3. Daqui a pouco eu vou fazer a oração completa. Mas olha só essa revelação. Deus fala aqui, ó, que Ele nos livrará do laço do caçador, ou em algumas traduções, do laço do passarinheiro. Quem é o passarinheiro? Quem é essa entidade, laço do passarinheiro, né? E eu vou falar já já. Quem é também essa entidade aqui, ó, do veneno mortal? Eu vou falar apenas algumas. Aí no versículo 4 ele promete que vai nos cobrir com as suas penas, e debaixo das asas dele, o Senhor, nós estaremos seguros, a fidelidade dele será o nosso escudo e proteção. Proteção contra quem? Contra essas entidades demoníacas. Aqui no versículo 5, fala sobre outras entidades demoníacas também. Ó. Não temerá o pavor da noite, ou seja, uma entidade que atua nas trevas durante a noite. Tem outra também, ó, nem a flecha que voa de dia. Aqui é outra entidade demoníaca. Uma entidade que atua durante o dia. E no versículo 6, fala sobre outra ainda, uma entidade, ó, que é a peste que se move sorrateiramente nas trevas, perdão. Ou seja, são demônios. Tem mais, ó, nem a praga que devasta ao meio-dia. É um espírito de praga que atua no horário de meio-dia. Então, a Bíblia, ela é profética, a Bíblia, ela é uma linguagem figurativa e nós precisamos aprender a interpretar, mediante, claro, as revelações do Espírito Santo, as figuras e os sinais que a Bíblia nos dá. Quando a Bíblia fala sobre Deus nos livrar do laço do caçador, não está falando de uma pessoa. O laço do caçador não é um laço que um ser humano fez para laçar uma pessoa.
a Bíblia está nos ensinando, Deus está nos falando profeticamente, quando quer falar do laço do caçador, está falando especificamente de uma entidade demoníaca. Uma entidade que a sua especialidade, não é que ele se chama, o demônio laço do caçador. Não, não é um nome de um demônio. É a característica dele. É a área de atuação dele. Qual é a área de atuação desse espírito aqui? Ele faz o que na vida das pessoas? Ele laça as pessoas. Ele arma laços. Ele arma ciladas. Ele arma armadilhas, ou seja, ele coloca a pessoa em situações aonde ela vai ficar enlaçada. Tá entendendo isso? Então, quando Deus, ele nos deu essa revelação dessa campanha de 3 dias orando o Salmo 91, e no último dia a gente fazer um voto simbolizando esse Salmo 91, Deus falou para mim que através dessa campanha, deste Salmo, ele quebraria o poder dessas entidades demoníacas, ele quebraria o poder desses espíritos que têm por características os nomes que são dados aqui na palavra de Deus. Por exemplo, o que faz esse demônio, essa entidade maligna que Deus está dizendo que vai nos livrar do veneno mortal? O que é um veneno? O veneno é uma substância que é uma droga, vamos dizer assim, que se a pessoa ela ingerir em determinadas quantidades, ela pode morrer. Então, veneno mortal. O que é um veneno mortal? A droga, por exemplo, ela pode ser considerada um veneno mortal? Um remédio que a pessoa só pode usar sobre prescrição médica, é controlado. Se ela tem acesso a esse remédio e ela toma em doses exageradas, isso pode ser considerado um veneno mortal? Como a Bíblia está dizendo aqui? Não é verdade? Ou seja, quantas não são as pessoas que elas, quando querem se matar, elas fazem dosagens exageradas de remédios controlados, porque elas já sabem que aquilo vai estourar, explodir totalmente o corpo dela por dentro. Então, existe uma entidade que ela atua na mente da pessoa, fazendo com que, induzindo a pessoa a pensar em morte. E ele induz essa pessoa, ele lança as armadilhas ciladas ali, olha, se mata, toma um veneno, toma um remédio controlado em grandes doses que você vai acabar com esse sofrimento. Ou seja, são entidades demoníacas que atuam. E assim por diante, eu não vou falar todas elas agora, porque eu quero começar já fazendo essa oração por você, mas são várias, gente. Nós aqui no versículo 3, 5 e 6, nós já falamos no mínimo sobre 5 entidades. Só que dentro desses 3 versículos do Salmo 91. Existem centenas e milhares de demônios que atuam contra a vida do povo de Deus, do Filho de Deus, daquele que teme a Deus. E Deus, ele mandou que eu entrasse aqui nessa live hoje para chamar você para fazer conosco essa campanha. Ô bispo, eu tenho pensado em suicídio, eu tenho pensado em me atirar de um lugar alto, eu tenho pensado que se eu morrer vai ser melhor para mim e para minha família. Ô bispo, eu tenho sim entrado em armadilhas, ciladas, eu tô com a vida toda amarrada, eu tô com a vida toda enlaçada, eu caí numa cilada financeira, eu caí numa cilada sentimental, fui enganada num site de relacionamento na internet, uma pessoa que me seduziu e roubou dinheiro meu. Ou seja, você que está vivendo debaixo dessas perseguições demoníacas, por exemplo, a entidade que Deus fala assim, ó, te livrará da entidade e você não temerá medo da entidade que é o pavor da noite. Você não temerás o pavor da noite.
O pavor da noite, ou seja, o medo que muitas pessoas têm da noite, na verdade, é causado por uma entidade que todos os dias, quando entra o período da noite, quando cai o dia, cai a tarde e entra a noite, tem pessoas, e alguém aqui nessa live está nessa situação, que em determinado horário da noite, a pessoa começa a sentir aquela dor. E isso é todos os dias. Em determinado horário da noite, a pessoa parece que vira a cabeça. Tem pessoas que durante o dia ela está muito bem, mas à noite ela fica agressiva, fica nervosa. Você conhece pessoas assim? Isso tem acontecido com você? Ô bispo, durante o dia eu fico tranquilo, mas à noite eu começo a sentir uma dor no meu corpo, na minha cabeça, a dor de cabeça. Você já percebeu que às vezes tem dor de cabeça que ela vem sempre naquele mesmo horário? Tem gente que já está até esperando. A dor de cabeça dela só ataca à noite. Às vezes a sinusite só ataca à noite. Às vezes aquela dor na coluna só ataca à noite. O que é isso? É a entidade que atua à noite. Ó. Não temerás o pavor da noite, ou seja, não temerás o demônio que atua à noite. Isso é um espírito maligno. E Deus colocou você aqui nessa live hoje para você ouvir essa revelação e para você entrar nesse propósito, nessa campanha. Se você já conhece, então faça. Se você já fez e tem outras situações da sua vida que precisam ser ajustadas, vem fazer essa campanha. Essa campanha Deus me revelou no monte, já fazem uns 11 meses, e Deus tem libertado muita gente através dessa campanha, dessa revelação. Você que está a primeira vez aqui, quer entrar nessa campanha? Como é que funciona, bispo? 3 dias consecutivos fazendo a oração comigo às 2 horas da tarde, aqui pelo canal do YouTube. Então já se inscreve no canal, aperta no sininho e clica na palavra todas para você não quebrar a campanha e receber sempre a notificação da live, tá bom? Todos os dias às 2 horas. Então, vamos fazer a oração agora. Se você iniciar essa campanha hoje, você vai orar comigo. Sábado, domingo, segunda-feira termina. No terceiro dia, você, no último dia da campanha, você vai fazer um voto de R$91, simbolizando o Salmo 91. Você pode fazer pelo superchat aqui do YouTube, ou você pode fazer esse voto através da conta que está na descrição, ou até mesmo a chave Pix, se você preferir o que for melhor para você. Tá bom? Se você fala assim, bispo, eu vou deixar para começar essa campanha depois, porque agora eu não tenho condição financeira para mim fazer. E aí, se eu começar hoje, eu não vou conseguir cumprir o voto na segunda-feira que vem. Não tem problema, você pode começar a campanha hoje. Se Deus está falando com você no teu coração, começa a campanha hoje, já determina no teu coração que quando você tiver condições, quando você receber, quando vier o dinheiro nas suas mãos, você faz o seu voto. Mas começa as orações hoje. Vamos orar e aí você cumpre o voto quando você receber, tá bom? Só faz o voto com Deus, não é com o bispo, tá? Não é com o homem, não é com a religião que você vai fazer com Deus. Se você fizer, não tarde em cumprir o seu voto, tá certo? E se você vai fazer a campanha, o propósito, você tem que se inscrever no canal. Apertar no sininho e clicar na palavra todas. Porque o inimigo vai querer fazer você desistir, vai querer fazer você esquecer, vai fazer o celular desligar. Então, se inscreve para não perder, tá ok? Bispo, eu posso fazer o meu voto da campanha já no primeiro dia? Você pode fazer no primeiro, no segundo, você tem até o último dia para fazer. Deus revelou para mim fazer no último dia. Se você quiser já fazer adiantado, faz o voto já e já faz as orações. Pronto, se você já tiver condições, quer fazer, já faz já, tá bom? Se não, pode fazer depois também, se você não tiver como fazer agora ou no terceiro dia. Mas o que você votar, o que você prometer para Deus, você tem que cumprir, tá bom? Não é para mim, não é para o canal, não é para a igreja, você tem que prometer para Deus, cumprir para Deus, tá bom? E vamos orar então agora o Salmo 91, porque é a revelação que Deus nos deu e a minha Bíblia já está aqui. Se você puder, pega a sua Bíblia. Se você não puder, ora comigo na sua mente, no seu pensamento ou no seu coração, ou se puder até mesmo em voz alta aí, repetindo após mim essas palavras, tá bom? Porque todas as vezes que a gente começa a ler o Salmo 91, nós já
estamos em oração. Você começou a ler o primeiro versículo, você já está fazendo a oração, porque o Salmo 91 já é a oração. Se você de repente fala assim, ô bispo, eu não sei orar, então apenas leia o Salmo 91. Se depois de ler ele completo você não souber juntar as palavras, não souber, não quiser orar, não tem problema, porque só de você ler o Salmo 91 já está fazendo uma oração. Por isso que eu digo para você, se você puder e tiver condições de fazer a leitura, até mesmo em voz alta, como eu estou fazendo aqui, melhor ainda, porque você já está colocando a sua oração em prática. E se você fizer todos os dias, isso é um treinamento. Por que nós devemos fazer campanha? Porque a campanha nos aproxima cada vez mais de Deus, tá? Então vem fazer essa campanha conosco agora em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? Começamos então a oração. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor, Tu és meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos Deus dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, essa é a poderosa oração do Salmo 91, que nós clamamos e invocamos agora com essas pessoas. Essa pessoa que acabou de orar comigo, acabou de ler comigo o Salmo 91, ela fez agora uma oração. E a oração do Salmo 91 é repreendendo todo o mal. Quando alguém ora, meu Pai, o Salmo 91, o diabo é repreendido. Os demônios são amarrados. Os espíritos malignos caem por terra. Por isso eu declaro hoje, através dessa revelação, dessa campanha do Salmo 91, todas as obras de maldições, macumbarias, feitiçaria contra o casamento, contra a tua vida financeira, contra a tua vida sentimental, tua saúde, tua família, tua empresa, contra os teus negócios cai por terra hoje. Toda obra maligna, o trabalho mandado, o feitiço que foi mandado, o trabalho feito contra todas as áreas da tua vida, teu casamento, o marido que virou a cabeça, a esposa que disse que não ama mais, os filhos que estão rebeldes. Todo o mal que veio sobre a tua vida por causa dessa macumba, eu repreendo em nome de Jesus. Através dessa campanha e do poderoso Salmo 91, eu declaro e profetizo a tua libertação. Eu profetizo o livramento de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. Se você crê nisso, se você recebe, escreve nos comentários, profetiza comigo agora nos comentários, eu recebo a libertação. Ou então escreve aqui, ó, eu profetizo libertação. Escreve essa palavra. Escreve nos comentários a palavra, eu profetizo libertação. Escreve isso agora, pois eu te abençoo e determino a tua libertação. Eu profetizo na tua casa, na tua família, libertação. Em nome do Pai, Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus,
Diga amém e escreve: eu profetizo libertação. Profetiza. Pode usar a autoridade agora. Como ministro do Evangelho e profeta do Senhor, eu declaro que você tem autoridade também, que Deus te deu para você profetizar. Escreve: eu profetizo a minha libertação. Amém? Quero pedir para você, deixa o seu like. Não saia desse vídeo sem deixar o like. Quando terminar, compartilha com 7 pessoas, porque Deus me revelou que quem compartilhasse com 7 pessoas, Deus levantaria 7 pessoas para abençoar a tua vida. Quem dá, recebe. Então faça isso. Nunca fale não para um chamado de Deus. É Deus que está trazendo esse chamado. Compartilha com 7 pessoas. Deus abençoe o teu sábado, minha ovelha querida. Forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. E um grande abraço para todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o primeiro dia da campanha para algumas pessoas. Para outras é o segundo dia. Para outras pessoas, terceiro dia. Não quebre, cumpra seu voto, Deus vai te honrar. Fica na paz.